Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Vai começar a 35ª rodada do Brasileirão 2022 da Série A. Não temos mais nenhuma Copa, todas acabaram. Copa do Brasil já terminou, Libertadores já terminou e agora, para terminar o calendário brasileiro, falta os Brasileirões. Da Série B, que termina semana que vem, a última rodada, e o da Série A, que ainda faltam 4 rodadas. E o canal Resenha com Magalhães vem nesse momento fazer aquela análise, dar aqueles palpites, dar aqueles chutes dos resultados da 35ª rodada do Brasileirão da Série A, com alguns pitacos aí sobre os jogos e sobre a situação dos times agora que terminou as Copas. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, pode ver vendo live, você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Bom, se tornou G8. Por quê? Porque o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. O Flamengo é o terceiro colocado hoje. Então, uma vaga já tinha se tornado G7 e a vaga da Copa do Brasil vai para o Campeonato Brasileiro. Então, se torna G8. Bom, o campeonato começa com G6. Se fosse G6, os dois times que iriam para a pré-Libertadores seriam Corinthians e Atlético Paranaense. Sendo G8, Corinthians e Atlético Paranaense nesse momento estão na fase de grupos. E quem está indo para a pré-Libertadores é Atlético Mineiro e São Paulo. Estão brigando ainda pelaquela vaga na fase de grupos. O do Corinthians, eu acho mais difícil o Corinthians perder essa vaga de grupos. O Corinthians está a 7 pontos do Atlético Paranaense. O Corinthians tinha um jogo a menos, jogou, empatou contra o Goiás. Então ele está a 7 pontos do Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, e a 8 pontos do São Paulo e a 10 pontos do Fortaleza. Estão faltando 12 pontos. Acho muito pouco provável o Corinthians perder esta vaga na fase de grupos. Então, para a fase de grupos, para mim, tem uma vaga que está sendo disputado ali. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, um pouquinho mais abaixo, com um pouquinho mais de dificuldade, o Fortaleza e o Botafogo, disputando a fase de grupos. Agora, a pré-Libertadores, que é o 7º e 8º colocado, não. Tá Atlético Mineiro, São Paulo, Fortaleza, Botafogo e América Mineiro, além do Atlético Paranaense. Então, para as duas vagas de pré-Libertadores, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. 6 times brigando por duas vagas da pré-Libertadores. Agora, a vaga para ir direto, que é o 6º colocado nesse momento, o Atlético Paranaense, para mim tem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo. Fortaleza acho um pouco mais difícil, mas mesmo assim está só a 3 pontos, então ainda dá. Botafogo está a 4 pontos, também ainda dá, acho mais difícil. O América Mineiro está a 7 pontos. Poxa, dá para chegar. Então, olhando bem, fazendo os cálculos assim, ou seja, vamos resumir. Tem 3 vagas para Libertadores. Melhor, olhando aqui, tem 3 vagas para Libertadores. Uma vaga para a fase de grupos direto e 2 vagas para pré-Libertadores. Então,
Para essas 3 vagas para a Libertadores, quem está brigando? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fortaleza, Botafogo e América Mineiro. Então tem 3 vagas e 6 times brigando. Um vai para a fase de grupos direto e os outros 2 para a pré-Libertadores. Com isso, as vagas da Sul-Americana, que é do 7º ao 12º lugar, vai do 9º ao 14º lugar. Então, hoje estaria indo para a Sul-Americana Fortaleza, Botafogo, América Mineiro, Santos, Goiás e Bragantino. Ficando fora da Sul-Americana e não caindo, Coritiba e Cuiabá. E sendo rebaixados, Ceará, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Bom, temos a rodada. Essa rodada pode definir muita coisa, ou praticamente. Principalmente, acho que definindo ali uma vaga do Corinthians. O Corinthians vai jogar contra o Flamengo. Acho que não deveria ter esse jogo. Corinthians e Flamengo, mas eu vou falar. Como se o Atlético Paranaense tivesse sido campeão, não deveria ter Atlético Paranaense e Goiás. Para os times poderem comemorar, já que não comemoraram no domingo por causa da eleição. Então, mas fazer o quê? CBF. Então vamos lá. Teremos na segunda-feira, dia 31/10, Ceará e Fluminense. Jogo muito complicado para o Ceará. O Ceará, psicologicamente, é um time muito abalado. Saiu o treinador. Não é um time ruim, mas perdeu algumas peças. O Mendonça, por exemplo, que ajudava muito o time, não está. Um time psicologicamente aos frangalhos. Acho até que dos 4 que estão brigando para não cair, psicologicamente o Ceará é o mais fraco. Psicologicamente. Bom, e tendo que ganhar o jogo, já que está na zona de abaixamento, ter que ir para cima do Fluminense vai ser um complicador para o Ceará. Acho muito difícil o Ceará ganhar do Fluminense. É muito difícil. Para mim, 2-1 Ceará. 2-1 Fluminense. Para mim, o Fluminense vence fora de casa e praticamente confirma a sua ida à fase de grupos da Libertadores. Então, eu acho que o Fluminense ganhando o Ceará, ele confirma a sua ida para a Libertadores, porque ele está ali na 4ª colocação com 58, ele vai a 61 pontos, e aí vai ficar faltando 9 jogos, ele pode abrir 10 pontos do 7º colocado, aí um abraço, matematicamente, ele já está na fase de grupos. Então, o Fluminense pode garantir matematicamente na fase de grupos, nesse jogo contra o Ceará, e eu acho bem provável que o Fluminense vença o Ceará pelos momentos dos times. Então, 2-1 para mim, o Fluminense em cima do Ceará. Botafogo e Cuiabá. Botafogo veio vivendo um momento bom, está na disputa ali de uma vaga na fase de grupos e uma das 2 vagas na pré-Libertadores. Vai pegar o Cuiabá, que está brigando contra o rebaixamento. Para mim dá Botafogo. 2-0 Botafogo em cima do Cuiabá. 2-0 Botafogo em cima do Cuiabá. Aí na terça-feira também temos São Paulo e Atlético Mineiro. Jogão. São Paulo brigando ali pela Libertadores junto com o Atlético Mineiro. Bom jogo. Olha, o Atlético Mineiro sem o Hulk, cara. Para mim dá São Paulo. 1-0 São Paulo em cima do Atlético Mineiro. 1-0 São Paulo em cima do Atlético Mineiro. Não vem fazendo grandes jogos também não, mas o Atlético Mineiro também não vem jogando nada. Até ganhou o último jogo do Juventude, mas para mim dá São Paulo. São Paulo 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Palmeiras e Fortaleza. Esse pode ser o jogo do título do Palmeiras. Porque se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras está a 10 pontos do Inter. Se o Palmeiras ganhar, mesmo que o Inter ganhe, vai continuar os 10 pontos de vantagem. Está faltando 9 em jogo. Então o Palmeiras sai esse campeão. O Fortaleza está numa maneira de jogar meio reativa. Jogando no contra-ataque, se defende bem. Cara, bom jogo. Eu não sei se o Fortaleza vai conseguir segurar o Palmeiras em casa, podendo ser campeão nesta rodada. Para mim dá Palmeiras, cara.
Para mim dá Palmeiras. Jogo difícil, complicado, mas para mim dá Palmeiras. 2-1 Palmeiras em cima do Fortaleza. Atlético Paranaense e Goiás. Atlético Paranaense e Goiás. Atlético Paranaense e Goiás. Na quarta-feira. Atlético vem aí da ressaca da perda do título da Libertadores. No Campeonato Brasileiro não vem bem, não vem jogando bem. Dos últimos 9 jogos, 10 jogos, ele só ganhou 2. Precisa ganhar do Goiás para continuar ali na fase de grupo da Libertadores. Não tem mais desculpa para não jogar bem, ou pelo menos tentar. Não dá para jogar fazendo marcação homem a homem, tentando evitar que o time adversário jogue, né? Igual jogou a final da Libertadores. Mas para mim o Atlético Paranaense vence Goiás. E vence bem. 3-0 o Atlético Paranaense em cima do Goiás. Quarta-feira, América Mineiro Internacional. Jogaço. Jogaço, jogaço. O Inter ali na segunda colocação, América Mineiro tentando, quem sabe, uma pré-Libertadores de novo. Bom jogo, cara. Bom jogo, bom jogo. Quarta-feira, 4 horas da tarde, feriado. América Mineiro Internacional. Bom jogo. Pra mim dá empate. 1-1 América Mineiro Internacional. 1-1 América Mineiro Internacional. Juventude e Coritiba. Juventude e Coritiba. 7 horas da noite. Juventude já rebaixado e Coritiba podendo dar um passo fundamental para permanecer. Para mim dá Coritiba. 2-1 Coritiba em cima do Juventude fora de casa. 2-1 Coritiba em cima do Juventude fora de casa. Avaí e Bragantino. Avaí já é rebaixado e Bragantino eu não vejo com muito risco de rebaixamento, mas está bem próximo ali. E também, pelo menos, o Bragantino chegar a uma Sul-Americana, né? A mim o Bragantino vence. 3-1 Bragantino em cima do Avaí fora de casa. Atlético Goianiense e Santos. Atlético Goianiense e Santos. Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. Jogo importante em casa contra o Santos. Não acho que o Atlético Goianiense perca para o Santos. Tenho minhas dúvidas se ganha. Mas não acho que o Atlético Goianiense perde para o Santos, não. Cara, Atlético Goianiense. 2-1 Atlético Goianiense no Santos. Vou de 2-1 Atlético Goianiense em cima do Santos. E o último jogo, 9h30, provavelmente o jogo da televisão. Um jogo que para mim não deveria ter. Era um jogo que não deveria ter, deveria ser adiado. Deveria ser colocado em outra data. O Flamengo vai para esse jogo contra o Corinthians com um time completamente reserva, misturado com sub-20. Esse era um jogo para não ter, para o Flamengo comemorar na quarta-feira, já que quarta-feira é feriado. Comemorava, trio elétrico, carro de bombeiro, para a galera ir lá com a torcida. Não precisava ter esse jogo, mas para a CBF ajudar é complicado, né? Para atrapalhar ela é o concurso. Agora, para ajudar, é complicado. O Flamengo vai ressaca. Titular, reserva, vai todo mundo ressaca. O Flamengo não vai com titular. Tem jogadores que acho que dificilmente jogam mais esse ano pelo Flamengo. Tipo Arrascaeta, Gabigol, Pedro. Acho que é muito difícil esses caras entrarem. Everton Ribeiro, muito difícil, Davi Luiz, Felipe Luiz. Então o Flamengo vai com o time reserva, né? Com o time reserva. E com muitos garotos contra o Corinthians, principal. Corinthians brigando aí por Libertadores. Bom, acho que o Corinthians vence. Eu vou aí de Corinthians 1-0 Corinthians em cima do Flamengo aqui no Maracanã, desse Campeonato Brasileiro. O Flamengo completamente de ressaca. O nego já estava passando lá comemorando com a latinha. O nego deve ter manguaçado todas. Vai comemorar a segunda, terça. O Dorival deve dar um treino aí na segunda-feira, terça, mas, irmão, o nego ainda vai estar saindo álcool da veia. Então, para mim, dá Corinthians 1-0 em cima do Flamengo. Então, tá aí os meus palpites, as minhas análises e os meus resultados. Vamos ver se eu acerto algum. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!